Salve, salve meu Brasil brasileiro, aqui João Cafuso, dessa vez oferecendo de carona com a Unidas para minha queridíssima amiga Ana Clara Oliveira, ela que é dona do BG, um sushi vegano que ela construiu durante a pandemia junto com o marido dela. Eles são pais de duas criancinhas maravilhosas e, cara, ele tinha acabado de perder o emprego, eles juntaram as forças, eles já tinham esse velho plano, colocaram em prática e hoje são referência no Brasil todo. Então, com casa nova para vir em São Paulo, enfim, um espetáculo de pessoa. Vamos lá falar com ela agora. Bom dia, João. Vocês estão abrindo em São Paulo, finalmente. Sim, finalmente. Fui também, fiz entrevista grávida, fui atrás de ponto grávida, de ônibus, eu e o Luiz curtindo, né? Curtindo o sufoco, que é Sim. bom demais. E aí agora a gente conseguiu umas pessoas amigas, aliadas, né? Que ninguém faz nada sozinho, né? Vocês estão com sócios em São Paulo? Em São Paulo, sim. Massa demais. Pessoas que fazem parte da nossa caminhada, que tem uma conexão, que tem também um filho de 10 anos, na época que a gente teve a Aurora. É um casal também? É um casal também, Então, e agora já casais. tá no terceiro filho. Legal. Teve a terceira filha. Assim, corajosos, né? Sim, tem um casal também aqui que é de BH, então assim, somos 3, 4 agora com o outro amigo também. Fazendo acontecer São Paulo. Eu adoro a história de vocês, né? Um casal empreendedor. Vocês conheceram antes da faculdade? Se conheceu eu antes da faculdade, ele na faculdade, depois a gente estudou eu arquitetura e ele publicidade na mesma faculdade. Aí a gente teve uma filha. Vocês tiveram que interromper a faculdade? Aí eu parei, fiquei 2 anos, tive o privilégio, assim, morando 1 ano na casa da minha mãe. E aí o privilégio de poder ficar com ela esses 2 anos, assim. Nossa, é maravilhoso. Que é o ideal, né? É o que seria maravilhoso que todo no mundo nosso deveria Brasil. poder fazer, né? E aí depois eu voltei a estudar numa outra faculdade, o Luiz já tinha encerrado... Mas você terminou arquitetura? Não terminei, parei no 7º período na pandemia, que foi exatamente onde coincidiu com o BG, assim, né? Então o Luiz, ele fez a publicidade, mas ele não seguiu, aí ele teve uma carreira, assim, de garçom. Aí lá ele aprendeu muito, que assim, eu nunca pensei em trabalhar com restaurante, sabe? Sim. Tipo, eu nem pensava em trabalhar com o público, era uma coisa Você se imaginava que... construindo casas? Nem era construindo casa, eu me imaginava dentro de uma repartição pública. Mentira, né? E hoje é empreendedora. Exato, Então, assim, um caminho completamente contrário, mas que eu amo fazer, porque eu amo cozinhar. Tipo, é muito desafiador, porque não tem essa estabilidade que eu imaginei pra minha vida, assim. Sim. Tem que ter um nível de organização também muito... De responsabilidade. Isso, você tem que fazer administração sem ter feito nenhum curso administrativo. Você tem que jogar os trem para contabilidade, e isso ficava inclusive mais com o Luiz, essa parte assim administrativa. E aí agora com o Juliano, que é nosso amigão, tá aí junto com a gente em sociedade, ele que faz a contabilidade, que ele é um contador foda, assim, que a gente conheceu quando a Aurora estudou numa cooperativa, que era Quintal Escola da Leste. Então ele era o contador de lá, eram os pais que faziam tudo. Então, assim, também foi uma escola muito grande para mim e pro Luiz, assim. E é muito interessante ver como é que a escola, quando ela ocupa o lugar correto, que é ser uma união de famílias, né? Você conheceu o seu sócio contador lá, né? Não, e a gente é amigo, assim, tipo... Super parceiro. Como é que nasceu o BG? Porque ele estava trabalhando como garçom. Não, aí ele já não estava mais, porque ele trabalhou como garçom uma época, e aí teve isso, assim, essa cultura de cozinha ser muito complicada de o dono, o chefe gritar. E aí... O ambiente de cozinha, ele tem muito isso, né? Sim. E o Luiz, tipo assim, não aguentava. Não, e o Luiz era meio assim, contra as regras. Tipo, umas coisas que ele questionava, assim, um de pouco. Cultura de ambiente de trabalho mesmo. Mas foi uma grande escola, porque acho que padrões, assim, hoje em dia... Com os desafios, a gente vai vendo que você manter um padrão, às vezes você tem que ser mais rigoroso, mas sem gritar, que ele nem teria tido coragem de pensar em empreender em restaurante se ele não tivesse trabalhado em restaurante, sabe? Sim. Porque é um mercado bem específico. Exato, né? Você compra errado, sua conta não vai fechar. Exatamente. Pra dizer o mínimo. Vocês já estavam veganos
Então, aí surgiu muito assim, porque a gente começou... Eu tinha começado um processo de ser vegetariano quando eu fiquei grávida da Aurora. Nossa, Mas tinha não 20 anos. não foi pra frente por N questões, assim. Muito nova, mas eu sempre tive o exemplo da minha mãe dentro de casa. Sua mãe é vegetariana? Vegetariana desde sempre. Então você tinha esse repertório em casa que Sim. era raro pra maioria das pessoas, que é tipo, sua mãe difícil, fazia... A maioria das comidas da sua mãe não tinha carne. Não. Isso No máximo massa. ovo, assim. E aí, quando a Aurora estudou na cooperativa, lá era vegetariano. Os pais mandavam comida, mas não podiam mandar com carne porque tinham famílias vegetarianas. Afinal, era assim, uma família por dia cozinhava para 30 crianças e mandava comida. Nossa! Então, assim, a gente também teve essa escola aí da culinária. Que também é tipo um restaurante. Sim, que é tipo um restaurante, que acontecia 1, 2 vezes por mês. Eu acho que eu nunca tinha ouvido falar de uma experiência assim, de escola que é cooperativa, que todas as decisões estão tomadas juntas, Sim, é muito foi legal. muito massa. A partir da escola, vocês ficaram motivados a tentar ficar vegetarianos aí a também? gente cozinhava dentro de casa vegetariano e comia carne na rua, assim. Teve uma época que eu comecei a querer ficar vegetariana de novo e o Luiz falava, não, se você quiser tentar, você pode, mas eu não vou, não. Sim. Eu fiquei um pouco desestimulada, porque casal é foda, você cozinha pros dois, vai fazer um lanche, Sim. você faz pros dois. Então, assim, você dividir, separar, é meio complicado. Vai dar mais trabalho do que menos, né? Porque você vai ter que fazer 2 comidas. Só que aí a gente tem um casal de amigos veganos e na época a gente encontrou assim com eles e aí começamos a conversar. E aí esse amigo dele começou a falar muito assim, tipo, todas as razões sobre o veganismo, Sim. todos os impactos da indústria, na natureza. E aí acho que ele começou a ficar muito impressionado, assim, que ele viu por uma perspectiva talvez ele não tivesse uma consciência tão clara. Exato, que era mais sobre o paladar que ele ficava pensando do que todas as outras coisas. Sim. Aí ele ficou meio chocado, assim, e aí a gente, não, então vamos parar de comer carne. E isso, você lembra o ano disso? Nossa, foi 2019, porque foi logo antes da pandemia. Um pouco antes da pandemia. Vocês sempre adoraram comida japonesa. Sempre, Só que a grande dor de um vegano, de um vegetariano não dá pra comer mais quando você faz a viradinha da chave. Não. E aí vocês começaram a inventar receita em casa. Isso, criar uma releitura da comida japonesa. Exatamente. Com um repertório que vocês já tinham, estudando e tal. E foi uma ideia do Luiz, assim, ele que botou mais... Eu fui porque eu adoro cozinha, eu fui de farra. Sim. Depois eu fui entender as intenções dele. Ele já tava com uma visão meio de... Sim. E aí os amigos foram comendo. Aí todo mundo foi gostando. Quando visitavam vocês em casa. A gente levou em Natal, assim, que a gente chegou na hora que tava acabando, porque a gente não tinha noção o trabalho que dava, assim. Aí estourou a pandemia, o Luiz falou, eu vou ficar sem uma fonte de renda, E aí, vamos botar agora esse projeto, porque já existia um projeto. Inclusive, Beji, foi o Luiz que escolheu com mais 2 amigos, assim. Esse porque, nome? Que vem de vegetarian, que é vegetariano em japonês. Vegetarian é grande, beji é bonitinho, então coloca beji. Aí já tinha chegado o nome da marca. Já tinha, sim, tinha. Né? Eu não sabia dessa história. A ideia primeiro era começar a fazer assim, de encomenda. Acho que talvez o Luiz tenha pensado nisso do online mesmo, porque a gente já tinha criado a página, só que ele não queria postar nada. Ele falou, vamos fazer uma coisa mais profissional mesmo, tirar umas fotos profissionais. Aí a gente tem uma amiga que ela nem tirava foto de comida, mas ela foi e mandou assim, muito bem. Tanto que hoje em dia ela até tem uma carreira assim com a gastronomia também. A gente tem que fazer um ensaio, comprou umas cerâmicas, comprou as caixas, comprou um papel manteiga, colocou embaixo. Teve um cuidado e aí mandou para alguns amigos. Aí os amigos comeram, curtiram, aí tem uma amiga que é a Bia, que ela fez a família dela inteira pedir. E a família dela começou a postar e marcar a gente. Aí a gente começou a fazer só repostagem. Aí a Bia, inclusive, ela que puxou a orelha, falou, vocês não vão postar nada e tal. A gente foi e fez o ensaio fotográfico com a Lu. E começou a postar e o negócio foi ganhando corpo. Isso, o povo achava que era um restaurante, a gente fazia dentro de casa, assim. Já teve vezes que a gente foi entregar que a pessoa,
Nossa, tô doida que acaba a pandemia pra gente ir lá no restaurante. E não tinha restaurante nenhum, era a cozinha da casa de vocês. Só que as fotos eram muito bonitas e a entrega era muito... E o acabamento de vocês, né, a montagem do prato é muito propício. Foi então melhorando, o início não era tão bonito não. A gente nunca teve aula com ninguém presencial, assim, sabe? Tudo que a gente fez foi muito na internet. Cara, isso é muito legal, como é que como é que é possível lançar um negócio hoje, né? A gente estava isolado, vocês tinham uma ideia estudando pela internet, testando e aprendendo, e o negócio ganhou um corpo que quando a pandemia relaxou, vocês já tinham uma marca forte, né? Sim. E aí vocês foram pro Mercado Novo, que é um grande mercado do estado, alugaram uma loja e lá fez muita história, né? Porque eu conheço um monte de gente que conheceu depois disso. Sim. Eu mesmo acho que eu conheci depois. E aí o Carias, que foi assim quem apresentou a gente pro mercado, pro projeto, que é muito massa ter alguém que acredita em você e tipo, quer trabalhar com você. Então, assim, isso é realmente é muito... achar sócios que, no fim das contas, é isso, né? O cara tá acreditando no seu sonho. Saiu da sua cozinha e hoje em dia tem gente botando dinheiro no negócio. Acho o meu trabalho foda. Sim. O Francisco nasceu agora, você teve que se afastar da operação e delegar um pouco mais. Um pouco, isso aprende muito, né? Isso ensina muito, porque você vê, funciona. Se eu deixei tudo escrito... Se eu combinei tudo direitinho. Exato. Alguma coisa vai sair do controle? Vai, porque sempre sai. E agora vocês estão dando um passo que vocês sonharam demais, que é ir para São Paulo com sócios novos. Sim. Onde que vai ser? Vai ser no finalzinho da Vila Madalena, começo de Pinheiros. Chama Fradique Coutinho, uma casa muito linda, assim, a gente ficou muito apaixonado. Eu fui grávida, realmente era um sonho, assim, nosso isso, de expandir, porque a gente sempre recebeu muitas pessoas, muito turista, porque o Mercado Novo é muito turístico, então a gente via a galera botando fé, assim, demais. Pessoas que vinham de muitos lugares falavam, velho, isso é muito legal. Sim, foram sensações que relembraram até o início, assim, porque... Quando a gente começou a fazer, que saiu da bolha dos amigos, e a galera elogiava, a gente ficava assim, que isso, não é porque a galera gosta da gente. É, porque a galera gosta da gente, porque são nossos amigos. Não é porque são nossos amigos. Só que não e São Paulo conhecerá. Aí a gente começou a ter consciência de que não dava pra fazer Nascimento do Francisco junto com São Paulo. E aí esperou o Francisco nascer. Esperou ele nascer. E agora vocês estão... Pra ideia não esfriar... Foi, né? E eu vou comer lá em São Paulo, assim que não claro, né, mãe? Obrigado pela entrevista. É isso, meu povo. Muito obrigado pela audiência. Um beijo, obrigado pela participação, Ana. É um prazer falar com você. Você aí que tá me ouvindo, segue e ativa o sininho, o canal aqui da Unidas, para você ficar sabendo de todos os episódios de Carona com a Unidas. Um beijo do João Cafuso e até breve, beleza? Já tem mais.